tem um autor que eu gosto muito chamado George Lakoff, que é um psicólogo cognitivo, e ele tem um livro que eu acho fantástico, que chama Metaphors We Live By, que foi com um outro autor chamado Mark Johnson. Em português ficou Metáforas da Vida Cotidiana, mas teve uma impressão dos anos 70, enfim, você não acha? E ele coloca uma coisa interessante, que ele não fala do Däniken, que tem nada a ver com Däniken, eu que tô fazendo um link aqui, tipo, meio aleatório, que é típico dos nossos episódios, que é o seguinte, tem um elemento cognitivo, que torna essa conexão entre deuses e espaço muito grande. Já reparou que, em geral, o paraíso, o céu é pra cima? E Sim. que, geralmente, o inferno, enfim, o submundo, pegando lá, não sei se você conhece, né, a descida da Inanna ao mundo inferior. Não precisa ser o tema do episódio de hoje, não precisa. Que, pra quem não sabe, dos mitos mais antigos, né, que a gente tem na humanidade, que é dos povos sumérios, sempre tem o pra cima sendo algo em que a gente busca proteção, que a gente busca autoridade, que a gente tem submissão. O pra baixo é sempre ruim, tá passando mal. Agora você trouxe a parte da psicologia, eu vou trazer a parte da história e da antropologia. Posso? Eu posso só concluir? Pode, desculpa. Tudo bem. Mas o que acontece? O Mark Johnson e o George Lakoff começam a falar que provavelmente essas metáforas têm a ver com a nossa cognição, no sentido de que a criança sempre busca, desde todos os tempos, autoridade olhando pra cima. Okay. A punição geralmente vem de cima. E geralmente quando a gente tá mal, doente, a gente vai pro chão. Então o argumento cognitivo, já vou liberar pra você agora, tem um argumento cognitivo que existe, claro que isso não é ciência, né, do jeito tradicional de ciência, é mais parecido com quando a gente pensa em psicologia evolutiva, por exemplo, que você vai pensar nesses modelos de explicação, e o George Lakoff começa a falar que várias das nossas percepções são metáforas que a gente pega do mundo experiencial. Por exemplo, se eu falo, nossa, o João é esquentado. Pô, quando a gente fica nervoso, a gente pode aumentar a temperatura do corpo em meio grau, a gente começa a hiperventilar, enfim. Tem vários elementos da nossa linguagem que estão associados com aquilo que a gente vive. Sim, você fica mais vermelho. Você fica mais vermelho. A pele vai ficar mais ensanguentada, né? Porque o sangue vem pra superfície. E porque quando a gente fala de metáfora, frequentemente a gente pensa em figura de linguagem. Só que ele coloca a metáfora como os elementos que a gente constrói a nossa linguagem. Igual fala assim, hoje tá tendo muito debate, né? Bom, não ia dar opinião de debate, eu acho debate coisa horrível. Mas enfim, tá tendo muito debate aí. Nós concordamos nessa opinião. Eu acho esses debates aí show de horrores. Por favor, comunistas e monarcas, não debatam mais, uma súplica minha aqui, mas enfim, cada um sabe sua vida. É aquele negócio, quem somos nós pra julgar? Quem somos nós pra julgar? Mas quando a gente fala de debate, eu falo assim, e aí, João, fulano venceu o debate? Existe uma metáfora de guerra. Não é uma metáfora de busca de consenso, né? Então, eu só queria colocar essa questão, porque, em geral, agora você pode falar com antropologia, pode falar dos etruscos, enfim, não sei o que você quer trazer aí de novidade, mas essa questão de ser pra cima faz conectar muito bem com a ideia espacial também, porque se o céu é pra cima, você não vai ver uma cultura que o céu é pra baixo. Aí eu só queria dar essa contribuição aí dos metáforas do cotidiano, que eu acho interessante. Eu vou ir um pouquinho além aqui, porque o que a história, a antropologia vão estudar nesse sentido, né? De por que alguns deuses ficam pra cima, por que alguns outros deuses ficam pra baixo. Né? Os deuses que ficam abaixo da terra são chamados de deuses quitônicos. Né? Quando que você tem, normalmente, deuses quitônicos? No começo do momento agrário de uma civilização. Quando um povo ele atinge o seu primeiro momento agrário, ele começa a perceber o quê? Que a comida nasce debaixo da terra e sobe. Então, nesse momento, você tem a criação dos deuses quitônicos, dos deuses que estão embaixo da terra. A partir do momento que você tem uma evolução de engenharia hidráulica, reroteamento de canal, e você começa a perceber que não tem comida sem água,
e que o ciclo da água começa com ela caindo do céu e voltando, os deuses sobem. E que tem tudo a ver com, com as metáforas incorporadas. Não, é a mesma coisa das metáforas, mas assim, é uma outra visão que vem da antropologia e da história. Então os deuses vão subir, entre aspas, para o céu a partir do momento que uma civilização domina mais o ciclo agricultural dela e se apercebe da necessidade da chuva, da água que cai do céu, né? Então você tem esse momento de transferência. Tanto que tem uma coisa que é muito irônica, que a maioria das pessoas não sabem, o inferno ficava abaixo do céu no catolicismo até a metade da Idade Média, tá? Os anjos caídos ficavam logo abaixo dos anjos não caídos, logo abaixo da cidade celeste. Foi Dante com o inferno de Dante? Não, é lá pro século VII, VIII que você vai ter a mudança do inferno para baixo, tá? Como uma tradição toda na Europa medieval. Durante um período na Europa medieval, os diabos ainda viviam abaixo dos céus para poder combater os anjos e para poder ter a influência nos próprios homens. Então, durante um bom tempo, o inferno, entre aspas, ele ficava abaixo do céu na abóbada celeste, né? Os anjos caídos ficavam ali, né? Depois você vai tendo mais influência do próprio Sheol, né? Que é o mundo dos mortos dos judeus, e ele vai descendo. Mas durante um tempo ele ficou ali. Você tem uma queda do inferno, você tem duas quedas assim do inferno, né? O inferno nem sempre foi abaixo da terra. O inferno durante um tempo foi justaposto à cidade celeste, né? E, inclusive, se você pega a literatura intertestamentária judaica, né, que são os evangelhos apócrifos, aqueles evangelhos que no Concílio de Nicéia não foram considerados inspirados pelo Espírito, leia, não tinha gente que politicamente defendeu ele dentro do cardealato, tem alguns deles que você tem exatamente isso, esses diabos vivendo logo abaixo do céu. Por quê? Porque são anjos caídos, né, das rebeliões na Cidade de Prata, né? Você tem tanto a primeira rebelião da Cidade de Prata, de onde Lucibel cairá e virá Lúcifer, quando chega no inferno e bate, tem gente lá dentro que fala assim, opa, tem gente, chega aí, né? E você tem a segunda com Samiasa e suas falanges que vão ser expulsos da Cidade de Prata, que vão criar os Néfilins. Eles descem para copular com as mulheres humanas, criam os Néfilins que levam ao dilúvio, né? O dilúvio é fruto, né, nessa história cristã, né, da segunda rebelião na Cidade de Prata. E quem vai falar da segunda rebelião na Cidade de Prata são os evangelhos apócrifos de Enoque e de Baruque, se eu não me engano, que são todos escritos entre o ano 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Por isso que eles são chamados de apócrifos, né? Porque eles não foram escritos, obviamente, nem por Enoque nem por Baruque, que são profetas mais antigos, mas eles aparecem entre os anos 200 a.C. e 200 depois de Cristo, e são todos pseudepígrafes, né? Eles pegam alguém que tem um nome, que tem uma importância, e jogam naquela pessoa. E você mencionou Nefilim, o Daniken não chega a citar, porque eu reli o livro, não chega a citar o termo Nefilim, mas ele faz uma alusão de que Nefilim, na verdade, seriam... obviamente alienígenas. Alienígenas. Né? Tudo que a gente tem que fazer é lembrar do cara com... Vamos lá. Cabelo maluco. Aliens. Tá? Exatamente. Isso. É isso. Qualquer coisa diferente. Qualquer coisa diferente, gente. É igual teve o filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar, tem o filme Homens Marrons Não Sabem Construir Pirâmide. Exatamente. Tá? Que é o resumo, né, do que o Daniken vai trazer, né?